Provérbios capítulo 13. As recompensas dos sábios. Provérbios capítulo 13. As recompensas dos sábios. Deus nos dá motivos, muitos motivos, para buscarmos a sabedoria como o bem mais precioso que prata ou ouro. Quem encontrar sabedoria será recompensado por Deus de várias maneiras. Provérbios 13 começa falando do tema anterior, sobre as correções para o aperfeiçoamento do caráter, aí no versículo 1, que é o tema do capítulo 12, anteriormente estudado. Mas logo solta uma avalanche de motivos para irmos sempre pelo caminho certo, o caminho que nunca nos deixará sem recompensas, o caminho da sabedoria. O que você ganhará sendo sábio? Quais serão as suas recompensas nesta vida? Lembrando que os provérbios não são promessas infalíveis da parte de Deus para a vida dos seus santos. Os provérbios são princípios gerais da vontade de Deus que, sendo obedecidos fielmente, poderão sim encher nossas vidas de bons resultados. Amém? Encher nossas vidas de recompensas. Então Deus em geral recompensa o bom proceder. E isto serve de motivação para nós continuarmos buscando viver sabiamente. Amém? Viver como sábio. Bem, então abra sua Bíblia aí para Provérbios, capítulo 13, versículo 1, diz assim: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Então, começando com Provérbios 13, 1, vamos dizer sobre antes de estarmos preparados para receber as recompensas dos sábios. Como que nós temos que ser? Que tipo de pessoa que nós temos que ser? O que nós não podemos fazer para estarmos preparados para receber as recompensas dos sábios? Então, antes de nos prepararmos para receber as recompensas dos sábios, então o bom filho terá muito mais chance de ser um sucesso. Amém? O bom filho terá muito mais chance de ser um sucesso na vida do que um filho que não dá o quê? Não dá ouvidos. Então você foi um filho sábio, você ouviu mesmo seu pai, você ouviu mesmo a sua mãe, você está sendo um filho sábio. O que faz o melhor filho de todos? Ouve o sábio. Qual é o melhor filho que eu tenho na minha casa? Eu tenho 3 filhos. Qual é o melhor deles para mim? O que ouve as minhas instruções. Amém? O que ouve. Então, eu espero que você seja um filho assim. E o que deverá ser pior do que ter um filho escarnecedor? Eu não sei, mas este filho escarnecedor, sem dúvida, não será recompensado por Deus. Deus nunca recompensa nossas atitudes negativas. Nunca. Senão Ele não iria nos disciplinar. Ele não iria nos ensinar nada.
Então, este filho escarnecedor nunca será recompensado por Deus. Por quê? Porque está escrito, Provérbios 13:1, ele jamais aceita ser chamado a atenção ou ser corrigido. Às vezes não oramos por nossos filhos várias vezes, semanas e anos até, mas aquele filho é um escarnecedor. Ele não aceita ser chamado a atenção. Ele não aceita ser corrigido. Bem, então certamente ele também não será recompensado. Não será recompensado. Está vendo? Então, se estivermos preparados para amar a disciplina, amar a correção, amar a repreensão e o ensinamento, então nós seremos sábios um dia e teremos uma vida cheia do quê? Cheia das recompensas divinas. Amém? Cheia das recompensas divinas. Bem, Provérbios 13, versículos 2 e 3. Nós temos as recompensas da boca sábia. Do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Está vendo? O que você pode ver nesse par de provérbios é as recompensas da boca sábia. A pessoa que fala e ela não cumpre, ela parece que deseja ou que já conta com problemas com outras pessoas. Né? Então, a pessoa que fala e não cumpre, então basicamente ela já está querendo. Ela já conta com problemas com outras pessoas. Então, essas pessoas que falam e não cumprem, desculpe a palavra, são sem vergonhas. Sem vergonhas. Pois já prometem, sabendo que o não cumprimento de suas palavras criarão insatisfação nas pessoas. E mesmo assim, elas falam e não cumprem, e tem problemas, e vivem com problemas com pessoas, e cria insatisfação, e parece que deseja aquele tipo de problema para a sua vida. Então, Provérbios, repetidamente, você que está acompanhando as pregações, Provérbios repetidamente nos avisa sobre o perigo de quê? De falar demais, falar pela emoção, extravasar, exagerar ou ser impulsivo com as palavras. Então, relacionamentos são arruinados quando não a própria reputação da pessoa que o quê? Abre demais os lábios, fala além do que era só necessário. Contudo, as recompensas de quem guarda a sua boca é proteger a sua própria vida. Amém? E comer o bem como fruto de suas palavras sábias. O homem inteligente desfruta do bem que os seus lábios lhe trazem. Amém? É isso. Então, uma aplicação para nosso dia a dia. Os cristãos precisam, ou não, avaliar melhor se a vida familiar tem comido do bem dos seus lábios. Será que a confusão que tem na minha família é culpa minha de eu abrir demais os lábios além do que era estritamente necessário? Ou será que quando eu falo, todo mundo come do bem, do fruto dos meus lábios?
Porque do fruto dos seus lábios não é só você que come. Você come, mas também dá de comer. Então, longe de nós, diz o Novo Testamento, longe de nós toda ira, gritaria e cólera, bem assim toda malícia e maldade em palavras que dizemos. Amém? E recebamos todos as recompensas das bocas sábias que temos. Amém? Que assim seja a vida de cada um de nós. Bem, Provérbios 13, versículo 4 a 12. As recompensas do trabalho sábio. Provérbios 13, versículo 4 a 12. As recompensas do trabalho sábio. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. A justiça guarda ao que anda em integridade, mas a malícia subverte ao pecador. Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Com as suas riquezas se resgata o homem, mas ao pobre não ocorre ameaça. A luz do justo brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Então, o que Provérbios está nos falando? Das recompensas. As recompensas do trabalho sábio. Note bem aqui que nós temos vários personagens conhecidos nossos. O preguiçoso, o mentiroso, o malicioso, os que se gabam ao invés de se esforçarem, os orgulhosos que só querem brigar e aqueles que não se esforçaram para conseguir o que precisam. E eles não serão recompensados. Não serão recompensados. Entretanto, riquezas demais podem também trazer problemas demais. Podem colocar vidas em risco, inclusive a do seu próprio adquirente. Então, neste ponto, e talvez somente neste ponto, o pobre tem a vantagem de não sofrer ameaças à sua vida física, a troco de bens. Então, agora é claro, este pobre tem que ser um pobre sábio, para não morrer de outra coisa. Ou não sofrer outros danos de outras maneiras. Bem, contudo, a regra geral, aqui dentro dos Provérbios 13, 4 a 12, a regra geral é: a alma dos diligentes se farta, sua integridade no trabalho o protege, sua luz brilha intensamente, cada vez mais. Ele também, o homem sábio aqui, que é recompensado no seu trabalho sábio, ele não crê que as riquezas sejam algo do que se gloriar. Amém? Pois sua aparente vantagem de repente se torna em grande desvantagem, como no caso do rápido citado. Então ele sabe, ele não vai se vangloriar de uma coisa que de repente ele pode perder ou de repente pode lhe causar grande mal.
Então este sábio não deixa que o dinheiro o torne arrogante ao ponto de tudo procurar resolver com brigas, com imposições, e de modo nenhum se ilude com o ganho fácil, pois a prosperidade que permanece em regra vem a custo de muito trabalho duro. Amém? É isso que o texto está nos ensinando. E se assim vermos, se assim tivermos a visão, se assim vamos proceder, seremos recompensados por Deus nesta vida. Então o versículo 12 pode ser entendido à luz do contexto das recompensas do trabalho sábio. Há pessoas que desejam ser ou alcançar isso e aquilo, mas ao perceberem que o tempo passou e hoje então ela não pode ter aquilo que poderia ter tido, então são pessoas frustradas, pessoas tristes, porque o seu desejo foi adiado, o tempo passou e ela não pode recuperar o tempo que passa. Amém? Nenhum de nós pode recuperar o tempo que está passando. Então o desejo que se adia faz adoecer o coração. A pessoa se frustra enquanto não alcançou seus objetivos, mas às vezes não alcança porque demora a agir. Não é uma pessoa de ação, é uma pessoa só de sonhos, de planos, de palavras. Não tem aquele, é a hora de agir, não acha a hora para agir. E aí então vem a frustração e a tristeza, né? Então nós devemos agir no tempo certo. Nós devemos agir no tempo certo para sermos recompensados pela sabedoria. E o desejo não seja apenas uma esperança que se adia, mas uma realidade que nos torne satisfeitos. Amém? Assim seja. Então, uma outra aplicação é se alguém neste mundo está conseguindo as coisas através da força, de brigas, sendo arrogante e estragando relacionamentos, não terá a recompensa real, pois não faz o trabalho sábio. Amém? Não faz o trabalho sábio. Então não tem a recompensa do trabalho sábio. A arrogância não está associado à sabedoria nas Escrituras. O arrogante não é sábio, é arrogante. Amém? Então a arrogância não está associada com a sabedoria, cujo fundamento é o temor do Senhor. E o temor do Senhor não nos deixa ser arrogantes. Amém? Então a sabedoria do prudente faz com que ele realmente seja abençoado. Amém? Então, a sabedoria do prudente, através do seu conhecimento, estará sempre evidente, como os insensatos não deixarão de espraiar o quanto se distanciam dos prudentes. Então, um exemplo disso pode ser um mensageiro, né? Aí que vai dar uma notícia não tão boa. Provérbios 13, versículo 13 a 21. Então vamos falar então agora das recompensas dos obedientes. Provérbios 13, versículo 13 a 21 diz assim: o que despreza a palavra, a ela se apenhora, mas o que teme o mandamento será
galardoado. O ensino do sábio é fonte de vida, para que se evitem os laços da morte. A boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos pérfidos é intransitável. Provérbios 13, versículo 16. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura, como acabei de dizer. O mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. O desejo que se cumpre agrada a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos. Quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. A desventura persegue os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. Quando você lê esse trecho de Provérbios 13, 13 a 21, você sente em geral que ele está transmitindo mensagem sobre a recompensa. Mas a recompensa de quem? A recompensa dos dos obedientes. As recompensas dos obedientes. Note bem a ênfase deste trecho. Primeiro aí no versículo 3, o que teme o mandamento será galardoado. No versículo 15, a boa inteligência consegue favor. No versículo 18, o que guarda a repreensão será honrado. No versículo 21, os justos serão galardoados com o bem. Está vendo? Então a obediência trará tudo isso e muito mais. Amém? Honra, recompensas, galardões, o bem e o favor de outras pessoas. Amém? Isso é que é ser recompensado. Se você quer receber as recompensas, você precisa ser obediente, Paulo. O mandamento dos pais em Provérbios é não se comprometer precipitadamente por instantes. Então, se você acompanhou as primeiras aulas de Provérbios, você vê que os pais vão dizer: meu filho, não se torne fiador de estranho, porque você pode estar liquidado. Então, o mandamento dos pais em Provérbios é não se comprometer precipitadamente por instantes. Então, as palavras faladas sem pensar podem se tornar uma armadilha mortal para o desobediente aos pais. Ao invés de recompensas, a pessoa que fala sem pensar se compromete e terá problemas. E pode estar caindo numa armadilha. O sábio está atento e no seu convívio com outras pessoas ele tem percepção e não corre o risco de ser pego de surpresa. Amém? O sábio não é pego de surpresa pela astúcia dos maus. O ensino do sábio é vida, porque evita o caminho da morte prematura. Quais são as pessoas que geralmente morrem cedo? A pessoa que não ouve o sábio. O sábio diz: olha, naquele lago lá, aquela parte é bem perigosa, viu? Não vai para lá não. Aí o que a pessoa faz? Mas quem ouve o sábio vai livrar-se do caminho da morte. Amém?
Então o sábio está atento no seu convívio com outras pessoas, ele tem percepção do perigo, não é pego de surpresa na astúcia dos maus, porque o ensino do sábio é vida, porque o ensino do sábio evita o caminho da morte prematura. E quando um homem precisa de algo, costuma-se observar o que tem sido a sua vida num contexto mais amplo. Se alguém chega para você e fala, eu preciso de um grande favor, eu preciso da sua ajuda, antes de você ajudar, antes de você dar a sua palavra, antes de você se comprometer, você vai ver quem é aquela pessoa desde que ela nasceu até o dia de hoje, se for possível, não é? Para você poder ir ou não, ou saber até onde você pode ajudar. E aqui o provérbio está dizendo que quando um homem precisa de algo, costuma-se observar o que tem sido a sua vida num contexto mais amplo. E se em geral este homem anda correto, qual é a chance de ele conseguir alguma coisa? Qual é a chance de ele conseguir um crédito no banco se ele anda correto? Não é assim que o banco faz? Olha o score da pessoa, esse anda correto, então ele vai conseguir o meu favor. E não é diferente, o quê? Na vida. Não adianta a pessoa sentir rejeitado quando uma porta se fecha, porque às vezes a pessoa não estava andando correto. Não tem porta aberta para quem não anda correto, né? Então, quando a vida em geral da pessoa anda correta, então dá-se-lhe o que ela necessita. E assim é a vida. E assim é o ensino dos provérbios. Agora, contudo,